Olá pessoal, na aula de hoje vocês vão estar aprendendo a inserir dados no Excel e formatar dados no Excel. Esses dados vão ser formatados da maneira mais básica possível e a inserção deles também. Porém, existem algumas dicas que eu vou dar no decorrer das aulas que vão ser importantes para vocês e também alguns botões de atalho para vocês inserirem dados corretamente. Vamos lá. Olá pessoal, vamos iniciar agora a aula 3 de Excel 2016, inserindo dados e formatando os dados no Excel. Primeiramente vamos abrir a ferramenta, clique aqui para digitar e digite Excel. Abra a ferramenta, clique em pasta de trabalho em branco, que é o modelo que nós vamos utilizar nesta aula. Aqui você já vai se deparar com a interface do Excel. Primeiramente vou dar exemplos de como inserir dados. Aqui nós temos várias células, eu posso inserir dado em qualquer célula. Vamos vir aqui na célula A1, para perceber se a célula A1 é ela mesma, é só verificar aqui qual célula está descrita, que fica na coluna A, linha 1, certo? Vamos inserir o dado aqui chamado geral. Cliquei em geral, se você perceber, texto normalmente ele fica com o texto à esquerda, certo? Se eu colocar qualquer numeração aqui do lado, vou colocar 12, por exemplo, ele já vai ficar com o texto à direita, tá? Com a numeração à direita. Então essa é a diferença. Texto à esquerda, numeração à direita. Ele vem por padrão. Isso não quer dizer que eu não possa alterar isso, tá? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, e vou vir aqui na opção de centralizar. Eu tenho a opção de centralizar, alinhar o texto à esquerda ou à direita aqui em cima. Selecionei o dado, cliquei em centralizar, ele vai deixar o meu texto centralizado. Só que eu vou deixar aqui à direita, como é o padrão, para não seguir da ordem do Excel, certo? Eu vou pressionar agora o Enter. O Enter, ele pula para a célula de baixo. Pressionando a setinha para a esquerda, eu vou para a célula da esquerda, ok? Se eu quiser ir para a célula do lado, eu pressiono o Tab. Então, Tab, Enter, Tab, Enter. E assim eu vou navegando com o Excel. Isso vocês vão aprender realmente na prática, testando isso, certo? Vamos agora, eu vou inserir alguns dados para fazer alterações. Por exemplo, o geral que eu coloquei não foi à toa. Se você observar o geral, o número 12, ele é o número padrão aqui da formatação do Excel geral, ok? Mas isso é apenas uma formatação, existem várias, e eu vou mostrar para vocês agora. A próxima formatação é o de número. Então, vou digitar número aqui, vou pressionar o Tab, número. Pressionar o Tab, ele vai vir aqui para o lado, e eu vou escolher aqui, vou digitar o número 12 e vou escolher, nesse exemplo aqui, o número. O número ele vai acrescentar duas casas decimais depois da vírgula, ok? Esse é o padrão do Excel do número. Vamos pressionar o Enter, setinha para a esquerda. Vou colocar agora moeda, que é a próxima opção. Pressionando o Tab, eu venho para o lado. E eu vou acrescentar o número 12 também, para não diferenciar com as outras formatações. Selecionando o número 12, eu venho aqui em moeda. Então ele já vai acrescentar a moeda real para mim nesse caso. Porém, se eu vier nessa opção aqui em cima, debaixo da moeda tem esse símbolo de moedas, no qual eu vou poder selecionar o dólar ou o euro, certo? Então ele tem essa diferença também no Excel. Tem mais formatos contábeis também, mas isso já é Excel avançado. Nas aulas posteriores nós vamos aprender. Clique em real aqui em português, deixe realmente real. E vamos agora para o próximo, que é o contábil. O contábil é muito semelhante ao real. Se eu colocar 12 aqui e vier em contábil, ele vai acrescentar o 12 centralizado. Aqui de cima ele não está a moeda. Agora eu vou selecionar. Então a única diferença é que o contábil ele fica centralizado e a moeda ele fica com o texto à direita. A única diferença entre os dois, ok? Agora eu vou colocar o exemplo de data. A data sempre é bom você colocar nesse formato, tá? Vou arrastar um pouquinho para cá para poder diferenciar um ou outro. Desculpa, aqui eu vou digitar a data, né? Voltar ao padrão e aqui sim eu vou acrescentar uma data qualquer, certo? Aqui na data, ele já localiza aqui em cima que ele é uma data,
porque o formato ele é desse formato do próprio Excel. Então, se eu quiser usar um outro tipo de data, por exemplo, tem um exemplo aqui que é data completo, certo? Vou arrastar um pouquinho para cá para diferenciar. E aqui eu vou colocar o mesmo formato, porém, selecionando aqui, eu vou vir aqui em data e vou selecionar a data completa. E qual a diferença dela? Ela vai mostrar o dia da semana, vai escrever o mês e também 2018 no final. Então ele vai ficar com uma data completa. Selecionei aqui, ele já vai acrescentar a data completa para mim nesse caso, certo? Bom, vamos pressionar o Enter certinho para a esquerda. Vamos agora fazer da hora, que é a próxima opção. Digitei o Tab. Agora vamos acrescentar a hora. A hora, nesse caso, nós utilizamos, com a numeração aqui eu vou utilizar o 12 também para manter o diferencial, 2.00, ok? Só que se eu selecionar a hora aqui e acrescentar aqui na hora, ele vai adicionar os minutos e os segundos. Então, eu tenho a hora, minutos e segundos. Esse é o padrão do Excel. Próximo termo, nós vamos usar a porcentagem, ok? Digito o Tab novamente. Aqui na porcentagem, se eu colocar o 10%, tá? Por exemplo, se eu coloquei o 10%, ele não vai mandar o 10% para mim. Se eu vier em porcentagem, ele vai me mandar 1000%, porque na soma do Excel, ele utiliza o 10% multiplicando, igual realmente é numa calculadora. Para você colocar o 10%, deixa eu voltar para geral aqui. Eu preciso colocar o número 0,1. Digitando 0,1, você vem aqui nessa opção de porcentagem e ele vai ficar com 10% agora da maneira correta. Porém, se você já colocar o 10% com a guia formatada, eu vou deletar aqui novamente e vou colocar 20%. Lembrando que ali ele já está selecionado, né? Essa célula ela já está com a formatação de porcentagem. Então aqui ele vai ficar com 20%. Então a partir depois que você faz a primeira vez, você já pode colocar a numeração direta que ele vai entender que já é a porcentagem, tá? Então porcentagem, ok? Agora vamos inserir uma formatação na tabela. Tem uma dica para vocês, vamos nessa A1, essa primeira opção. Aqui nós vamos selecionar o Ctrl asterisco. Digitando Ctrl asterisco, ele vai selecionar totalmente a tabela. E eu também tenho uma outra opção de atalho que é o Ctrl Q. Ctrl Q ele já vai me dar essa seleção aqui, no qual eu vou selecionar tabelas e vou clicar em tabela. Na tabela, ela já me dá uma formatação automática da própria tabela. Porém, aqui na direita, ele vai abrir aqui essa guia Design, no qual vai mostrar para mim vários tipos de formatações aqui automáticas que ele já dá pré-programada no Excel. Okay? Eu posso escolher qualquer uma dessas formatações. Né? Eu vou escolher uma bem colorida aqui. Deixa eu ver, esse laranja aqui, por exemplo. Tá, sim ou não, isso é bem interessante. Tá? Porém, se eu quiser formatar essa tabela como eu desejar, por exemplo, aqui no início, se você perceber o geral, ele tem os filtros, que eu já não quero mais utilizar os filtros, e também tá com uma cor branca, né? Então eu vou vir aqui na guia página inicial, certo? Eu vou vir aqui em classificar e filtrar e vou retirar o filtro primeiramente. Ok. Retirando o filtro, isso mais para frente em outras aulas nós vamos aprender a fazer filtro avançado até, por isso que nós não vamos se aprofundar na aula de hoje, certo? Vamos agora alterar a cor desse primeiro quadrante, que como eu já selecionei, apenas eu troco a cor aqui em cores do tema, vou colocar um azul clarinho para diferenciar. Se eu quiser trocar a cor da letra, basta eu vir aqui em cor da fonte e colocar uma cor que eu achar melhor, por exemplo, pode ser preto. Certo? Então aqui o texto eu posso formatar da forma que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, vamos pressionar novamente Ctrl asterisco, está colocando borda total nessa minha tabela. Eu seleciono a tabela, eu venho aqui em opções de borda e clico aqui na opção de todas as bordas. Okay? Clicando em todas as bordas com a tabela completa, ele vai inserir todas as bordas aqui e depois eu posso até alterar a cor dessas bordas também. Bem interessante, né? Então a aula de hoje é isso, tá? Formatação bem básica e inserindo dados no Excel 2016.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Falou pessoal, obrigado e até mais.